Tudo bem, então, uma boa noite de novo. Estamos aqui hoje para o segundo dia desse curso, evento aí que a gente está promovendo, através da UX, também do Desencarcerando. Eu, professor Pedro, professor Robson. Hoje a gente está aqui para ouvir a doutora Milene, professora da UBO. Acho que é de suma relevância a gente também ouvir a palavra de uma magistrada, de uma juíza, a respeito do Tribunal do Júri. Né? Então, hoje a gente dá a palavra, então, ao presidente, né? À presidente do tribunal. Com satisfação que a gente recebe que, então, a gente dá continuidade aos trabalhos hoje no evento. Agradeço novamente o Robson, ao Bruno, que hoje não está podendo se fazer presente aí de vídeo, mas certamente está nos ouvindo, está acompanhando junto também. Robson, alguma palavra? Sim, Pedro. Eu também, da mesma forma, quero externar aqui, doutora Milene, o agradecimento da Universidade de Caxias do Sul pela sua generosidade em ter atendido a este nosso convite. É um primeiro projeto que nós estamos encampando no sentido de trazer aqui aos nossos alunos, à comunidade acadêmica, uma experiência acerca do Tribunal do Júri, envolvendo a acusação, envolvendo a defesa, o julgamento, também a oratória, nesta área que encanta muitos dos nossos alunos e que, ao mesmo tempo, exige, né, uma preparação, uma dedicação imensa. Então, receba esse nosso agradecimento pelo convite aceito, e também quero aqui, ao mesmo tempo, cumprimentar a todos os nossos alunos. Já estamos aí com próximo de 90 alunos aí assistindo a este evento, né? Graças a essas nossas tecnologias, a essas ferramentas, nesse momento de pandemia, que nos tem aproximado, especialmente aí na construção do conhecimento, na construção do direito. Então, doutora Milene, já passo a palavra para suas considerações. Eu até registro que a ideia é uma fala em torno de uns 40 minutos, 45, e aí no finalzinho a gente pode abrir também para eventuais questionamentos, tá? Já fica aqui, pessoal, a oportunidade de vocês encaminharem depois pelo chat algumas considerações que poderemos depois, então, estar passando aqui para a doutora. As perguntas, elas podem ser no chat, ou então mesmo levantando a mão ali, que a gente fez ontem, né? Que daí depois a gente, ao final da fala, a gente passa as perguntas, né? Doutora Milene, atuante como magistrada já há um bom tempo, estou por 10 anos no Tribunal do Júri de Caxias do Sul, também trabalhou na Vara da Execução Criminal de Caxias, atuou nas comarcas de Bom Jesus e Gramado também, né, com uma atuação certeira, direta também e muito, muito boa. Doutora, qual a palavra, então, para trazer a sua experiência? Muito obrigada, doutor Pedro, pelo convite. Adorei, fiquei realmente lisonjeada com o convite, porque faz 3 anos que eu não sou mais titular da primeira vara criminal, e ser lembrada, né, como magistrada do crime, do júri especificamente, para mim foi realmente uma satisfação muito grande, assim. Professor Robson, também uma satisfação conhecê-lo, né, e também uma satisfação o fato de o convite vir da Universidade de Caxias do Sul. Eu sou formada pela UX em Direito no ano de 1996 e também tenho uma quase formação em Engenharia, também pela mesma universidade. Fui até o 5º ano da faculdade, acabei não concluindo, mas tive bons aprendizados ali, foi uma experiência bem interessante também, mas numa outra vida, digamos assim, né, porque agora já não se tornou mais viável aquele caminho. Mas, então, o fato de o convite vir da UX realmente é para mim uma satisfação muito grande, né? Então, retomando o nosso assunto aqui do Tribunal do Júri, né?
eu atuei desde 2009 até 98, especificamente no Tribunal do Júri de Caxias, né? Ali realmente realizei uma infinidade de júris, aprendi muita coisa, né? Ali foi uma experiência riquíssima, assim, não só enquanto juíza, mas enquanto ser humano também, porque o júri ali, ele é uma metáfora da vida, assim, né, muito, muito interessante, assim, né, então a cada julgamento a gente sai dali, assim, com uma bagagem bem particular. Depois tive uma breve estada na VEC, mas também já acumulava a VEC antes, na primeira criminal, que depois dele teve uma cisão, e agora estou há 2 anos, já fechando 2 anos, concluindo 2 anos mesmo, na vara de família. Que tem, sim, algumas similaridades com o júri, nesse sentido de ser realmente essa metáfora de como as coisas, da vida como ela é, digamos assim, né, nas suas dores, nas suas angústias, nas suas sombras, né, então, acho que são jurisdições bem temperadas, assim, né, bem quentes. Doutor Pedro, eu pediria para o senhor, se possível, quando as perguntas fossem feitas, que eu não sei se eu vou conseguir apreender ela com exatidão, que o senhor de antemão já abrisse o gravador e já fosse me fazendo a pergunta respectiva, que daí a gente já acho que faz uma conversa mais dinâmica, assim, na medida em que as perguntas forem sendo formuladas. E acho que a gente pode dar uma dinâmica mais interessante, né? Tá bom. Doutor, só antes de começar o ponto propriamente dito da nossa fala aqui, eu queria só deixar o registro do óbito, do falecimento da colega Rosane Michels, na data de hoje, por Covid, juíza do júri de Porto Alegre, por muitíssimos anos, né? Falecida hoje, tristemente, né? Uma triste coincidência. E também deixar o registro do falecimento, não hoje, mas ainda neste mês, acredito, de maio, da doutora Cidália de Menezes Oliveira, também do júri, né, da primeira vara criminal de Caxias do Sul, então 2 juízas do júri, né. Doutora, se me permite, quando eu trabalhei em Caxias, no presídio, eu atuei muito com a doutora Cidália, que era do presídio, né? Sim. É uma perda lamentável. Muito lamentável, né? A Cidália eu conhecia, a Rosane eu não tive vivência mais próxima, mais pessoal, né? Mas pessoa calma, né? Humilde, como um juiz deve ser, né? Um juiz deve ser acessível, né? Aos anseios, com horizontalidade, né? Com respeito, com humanidade, que certamente não faltavam a essas colegas tão queridas, né? Então, feito o registro aqui, eu passo, então, à palestra propriamente dita. Bom, o procedimento do júri, ele nele vigem alguns princípios, né? O mais importante dele, que eu pontuaria, é o da plenitude de defesa. Esse princípio é mais do que um princípio que ocorre no crime como um todo, né? No crime vige o princípio da amplitude de defesa, a defesa deve ser ampla, mas o da plenitude de defesa, que é algo ainda superior, ele se opera apenas no tribunal do júri. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os meios lícitos ofertados à defesa devem ser levados ao plenário do júri. Não apenas argumentos técnicos, mas também argumentos de ordem sentimental, social, também de política criminal, né? O nosso amigo Ricardo falou antes que trabalhou muito tempo no presídio, enfim, trazendo, então, essas questões, né, de política carcerária, de como é o cárcere, né, de como é uma realidade num presídio. Todos esses argumentos, eles são muito pertinentes no júri, né? Eles devem ser levados ao corpo de jurados. Então, esta efetividade da defesa, ela se opera, dá para se perceber ela com muita clareza no tribunal do júri, mais que em outros procedimentos, né?
Outra característica muito marcante é o do sigilo das votações. Depois de 2008, que trouxe algumas mudanças bem expressivas no procedimento do júri, o sigilo das votações ficou ainda mais garantido. Porque até então o juiz abria todas as cédulas. Ao menos a maioria dos juízes abria todas as cédulas, todas as 7 cédulas, no momento que se encontrava na sala secreta. Depois de 2008, ficou mais consolidado o argumento de que só se deveriam abrir as cédulas até se chegar à maioria, né? A maioria de 4, né, que é o que nós temos 7, a maioria de 7 é 4 jurados. Então, obtendo-se 7 votos num sentido ou no outro, se parava a abertura das cédulas e não se sabia o que havia nas demais. Por que isso? Se eu abro as 7 cédulas e todas as cédulas são por uma absolvição, é óbvio que cada um dos jurados votou pela absolvição. O mesmo raciocínio em relação à condenação. Então, se abrem só 4, se forem no mesmo sentido, né? E não se sabe o que havia nas outras cédulas. Em algumas situações, eu via, assim, eu acho que o que o estudante está querendo ver, assim, é mais aquela concepção que não está muito no livro, né? Mas aquela maneira como o juiz interpretou aquela situação, né? O que eu via ali muitas vezes? Em algumas situações em que o réu era num âmbito de tráfico de drogas. Havia um medo daquele jurado. E talvez, na minha ideia, na minha conjectura, havia sempre um voto divergente. Às vezes um voto divergente até meio, vamos dizer assim, estapafúrdio, assim, né? Mas sempre havia aquele voto divergente, assim. E eu imaginava que aquele voto divergente era exatamente para que não se abrisse, para que se houvesse a dúvida de quem teria sido aquele jurado, para que não se soubesse que os jurados haviam optado por uma tese, por exemplo, condenatória, né, e que isso viesse a ter alguma consequência prática ali, né, para aquele jurado ali. Eu via muitas vezes o medo do jurado em alguns pontos. Outro aspecto, então, muito importante, outro princípio constitucional que deve se observar no Tribunal do Júri é da soberania dos vereditos. O que quer dizer isso? Que a decisão do Conselho de Sentença, ela não pode ser modificada por um juiz togado, por um juiz de formação. Recapitulando, só porque eu acho que devem ter pessoas bem jovens, né, e que talvez não saibam, assim, alguns detalhes importantes do Tribunal do Júri. Quem julga no júri é o jurado. O jurado é uma pessoa do povo, né, uma pessoa comum, uma pessoa leiga, que a cada mês é feito um sorteio, e dentre um universo de aproximadamente 800 nomes, em Caxias do Sul é mais ou menos nessa ordem, sai então um universo de pessoas, e dessas pessoas são sorteadas as 7 pessoas que vão fazer um julgamento num determinado dia. Então, são pessoas do povo, pessoas comuns que não têm formação em direito, e muitas vezes vinha aquela dúvida, assim, mas será, e o jurado muitas vezes me fazia esse questionamento, mas doutor, eu não sei nada de direito, será que eu tenho condições de julgar aqui, né? E o que eu falava, né, como regra era o seguinte: sim, o senhor entende de vida, o senhor entende de dor, o senhor entende de amor, o senhor entende de paixão, o senhor sim está habilitado a julgar. E o jurado, como regra, julga muito bem. Como regra, julga muito bem. A não ser que tenha esse aspecto do medo que eu falei antes ali, né, que às vezes ali nesses casos, assim, quando tem questão envolvendo, assim, tráfico de drogas, sinceramente, eu acho que deveria ter um outro enfrentamento. Acho que processos dessa natureza, acho que isso nem é constitucional o que eu estou falando aqui, né, mas os doutores são professores, são estudiosos no assunto, talvez tenham um raciocínio mais apurado a respeito desse ponto. Mas eu, assim, leigamente, ali, observando, assim, as questões, eu não via aquele jurado nessas condições, assim, de criminalidade mesmo, com condições de julgar. Fora essas questões,
plenamente capacitados, plenamente habilitados para julgar, julgavam melhor que eu, né? Eu aprendia muito, né, a cada julgamento pela maneira como o Conselho de Sentença se posicionava em relação aos pontos trazidos, levados a eles, né. Quarto ponto, quarto princípio constitucional, importantíssimo para o Tribunal do Júri, é que ele tem competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. O que quer dizer isso, doloso, né? Doloso é com intenção, né? Intenção de matar. Nosso carro-chefe, homicídio, né? Outros delitos, isso que acontece nas suas formas tentadas também, né? Tentativa de homicídio, também infanticídio, também aborto, também instigação ao suicídio, também aborto cometido por terceiro, né? Aborto forçado ali, um aborto que a mulher, que a grávida, não consente com aquele aborto. Também aquele aborto em que a própria grávida quem pleiteia. Esses são os casos, então, são os crimes que são levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Também tem competência para, essa é uma competência mínima, ela pode ser ampliada pelo legislador infraconstitucional, mas ela não pode ser diminuída. Penso eu que esta competência para crimes dolosos contra a vida é muito oportuna. É para este tipo de crime que o Tribunal do Júri está habilitado a julgar. Não estaria habilitado, penso eu, a julgar outros crimes. Roubo, crimes sexuais, crimes de estelionato. Para esses outros crimes, realmente, penso eu, precisa ter um julgamento por um juiz de direito, né, por um juiz togado. Mas nos crimes dolosos contra a vida, essa é a vocação realmente do Tribunal do Júri, né? Vocação para julgar crimes com intenção de matar. Detalhezinho aqui que talvez possa cair em alguma prova, em algum concurso, em alguma prova da OAB. Crime, por exemplo, de latrocínio, que é roubar e a morte ocorre na sequência, né? Mata para roubar, latrocínio, não é da competência do Tribunal do Júri. Também não é estupro seguido de morte, também não é lesão corporal seguida de morte. Então, naquele caso em que a intenção primeira é de matar. Julga também o Tribunal do Júri os crimes conexos ou continentes. Eu já fiz julgamento, por exemplo, de crime de furto, de crime de roubo. Aliás, muito chato, assim, fazer um julgamento só de roubo, assim, porque daí esbarra um pouco naquela questão, assim, do Conselho de Sentença não está muito bem vocacionado para fazer aquela votação ali. Mas já fiz. O que aconteceu? Havia 2 réus, um dos réus era denunciado pelo homicídio, o outro dos réus denunciado só pelo roubo. O roubo tinha a ver com o homicídio, mas o homicídio ocorria antes ou depois, mas não se tratava de um latrocínio, se tratava de momentos distintos, né? Havia momentos distintos. Por algum momento houve a cisão, a divisão daquele processo, né? Um dos réus foi julgado num dia, outro réu foi julgado no outro dia, um julgado pelo homicídio, o outro julgado pelo roubo. Roubo vai a júri, né? Então, esse é um detalhe interessante. Como que é formado o Tribunal do Júri? O Conselho de Sentença, ele tem a participação de um juiz de direito, togado, que é o presidente, e tem uma série de atribuições, mas não a atribuição de julgar, e também de 25 jurados. Antes de 2008, eram 21 jurados, agora se tornaram 25 jurados. Esses 25 jurados, dentre os 25 jurados, se sorteiam 7, e esses 7 compõem o Conselho de Sentença. Na prática, eu nunca fiz sorteio de 25 apenas. Fazia o sorteio de 25 titulares, mais 25 suplentes.
Às vezes havia algum tipo de impugnação por esse tipo de sorteio, mas como regra era compreensível. Por que eu fazia isso de fazer um sorteio de 50 aproximadamente jurados e não só de 25? Porque boa parte deles não era localizado, o jurado não é localizado, o jurado se escondeu, o jurado pede alguma não participação, né? Então, para conseguir chegar num limite mínimo de 15, porque para abrir os trabalhos eu preciso de 15, e desses 15 eu sorteio os 7, para fazer que eu tenha 15 efetivamente na sessão, eu preciso ter mais que 25. Senão o julgamento, ao menos em Caxias do Sul, o julgamento não acontece. Aconteceria um estouro de urna e o julgamento teria que ser transferido para um dia seguinte. Tribunal do Júri, ele é horizontal, não há hierarquia entre juiz e jurados. Doutor Pedro, temos alguma pergunta já? Ou o senhor tem alguma pergunta? Doutor Robson? Não? Vou seguindo aqui, então. O Tribunal do Júri, ele ocorre, como regra, em alguns, segundo o CPP, ele ocorre em alguns meses, e em outros meses ele não ocorre. Em Caxias do Sul, eu não levo em consideração isso, eu fazia júri de janeiro a janeiro, praticamente, né? Não, janeiro a janeiro, não. O que eu fazia era assim, eu deixava janeiro e fevereiro, janeiro eu pegava minhas férias, merecidas, alguns acham que é merecida. E fevereiro eu deixava para fazer audiências, não plenário. E deixava os demais meses para fazer, daí sim, o julgamento do Tribunal do Júri. Então, de março a dezembro, o plenário do júri acontecia sistematicamente. O CPP fala diferente disso, ele fala alguns meses em que pode acontecer e alguns meses que não pode acontecer. Para mim, isso é letra morta, não existe para mim isso. Todo mês é mês, né? Todo dia é dia, de segunda a sexta, todo dia é dia para fazer julgamento pelo Tribunal do Júri. Esse é um detalhe importante também, né? De se compreender. Porque o Tribunal do julgamento pelo júri, eu sempre falava assim, eu costumo fazer uma metáfora em relação ao artesanato, assim, que ele é uma colcha de crochê, ele é uma colcha delicada, ele é artesanal, né? Ele não cabe numa vala de tratamento, assim, braçal, sistemático, né? Ele é um julgamento muito mais detalhado, muito mais demorado. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos uma criminalidade expressiva, e se não se fizer um julgamento, assim, com mais intensidade, não se dá conta do volume de processos, né? Não se dá conta do volume de crimes, de processos que aconteçam no Tribunal do Júri. Na época que eu jurisdicionava, ocorria em média 100 mortes ano em Caxias do Sul. Hoje, me parece que com a pandemia e com outros aspectos, houve uma diminuição deste número, né? Mas ainda assim um número alto. Isso de homicídios. Mas o Tribunal do Júri não julga só homicídios, ele julga também um número de 2, 3 vezes mais de tentativas de homicídio. Então, a conta não fecha, né? Porque se consegue fazer, em média, uns 80 ou 100 julgamentos por ano, cada juiz consegue fazer, em média, isso, mas o número de casos que entram é maior que isso. Então, muitas vezes, a gente tem que julgar, assim, de uma forma mais violenta, assim, né? De uma forma com mais intensidade. Bom, então, essas são, vamos dizer assim, algumas situações norte, assim, do que ocorre no Tribunal do Júri. Mas o Tribunal do Júri, por ser essa colcha de crochê delicada que a gente falava antes, ele também tem algumas outras características que fazem ele ainda mais detalhado e mais demorado também. Ele se processa em 2 fases.
Então, tem toda uma primeira fase em que se ouvem testemunhas, que se processa uma instrução, e após esse momento, existe uma sentença que o juiz prolata. Ela pode ser de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação ou de absolvição sumária. Calma que eu vou tentar explicar uma a uma. Mas antecipo dizendo que apenas se a decisão for de pronúncia, significa que vai para julgamento pelo tribunal do júri. Entretanto, 90% dos processos desta primeira fase tem como consequência, tem como resultado, uma sentença de pronúncia. Essa sentença de pronúncia, o que é? Uma sentença muito singela, superficial, porque ela não pode entrar nas minúcias do processo, ela não pode verificar, assim, não é uma sentença condenatória, ela apenas vai analisar se há elementos mínimos para se levar uma pessoa a julgamento. Minha concepção. Se for teratológica uma decisão de condenação, se uma decisão de condenação for absurda, na minha opinião, eu devo impronunciar ou absolver sumariamente. Depois eu explico maiores detalhes. Impronunciar se eu não souber que ela é inocente. Se eu tiver certeza que ela é inocente, eu tenho que dizer que é uma absolvição sumária. Absolver ela. Absolver sumariamente, quer dizer, absolver antes de qualquer coisa, absolver liminarmente, né? Mas se eu tiver dúvida, que geralmente se tem dúvida, né? Muita certeza a gente não tem de muita coisa, a gente tem mais dúvida mesmo. Se eu tiver dúvida, eu tenho que levar para júri, né? Agora, se o juiz interpretar que levar a julgamento e ocorrer desse julgamento uma condenação, e eu entender com isso uma decisão inadequada, imprópria, ruim, eu devo, então, impronunciar. Mas a regra que se diz é o seguinte, o princípio do indubio pro società, que muitos doutrinadores são contra esse entendimento, mas é o entendimento majoritário. Resumindo, na dúvida tem que levar para julgamento. Na dúvida tem que levar para júri. Pode parecer que seja desfavorável para a defesa essa concepção, mas nem tanto. Porque se o juiz analisar em detalhes se trata de um processo condenatório, necessariamente ele já vai ir para julgamento um caso de condenação, né? Então, prejudica um pouco, né, esse levar para o júri esse tipo de situação. Então, se eu, juiz, tenho a humildade de entender que esse tipo de delito deve ser julgado por pessoas do povo, eu não vou fazer um julgamento, mesmo que seja um julgamento de absolvição, então, ele tem que ser sopesado essa questão, né? Em resumo da ópera. Se tiver elementos mínimos, leva-se para julgamento. Leva-se para julgamento pelo tribunal do júri, e daí sim se processa essa segunda etapa, e nessa segunda etapa, o réu pode ser condenado ou absolvido. Então, a primeira fase, que se chama fase de formação de culpa, ou de juízo de admissibilidade, ou juízo de acusação. Ele se processa, ele é presidido, ele se processa exclusivamente perante o juiz presidente. Não há jurados nessa primeira etapa. Esta oitiva dessas testemunhas e esta sentença de pronúncia, ela é atribuição exclusiva, ela é o juiz presidente que deve promover essa primeira etapa. Agora, sim, chegada, sim, então, essa segunda etapa, daí, sim, chama-se o conselho, chama-se os jurados, para que eles façam este julgamento. A primeira fase, que é essa fase que define a competência do tribunal do júri, ela é muito similar ao de um crime, dos demais crimes. Existe um momento em que se recebe uma denúncia,
Depois se apresenta uma defesa prévia, essa defesa prévia é analisada e afastados os argumentos dessa defesa prévia, se dá prosseguimento a essa audiência, esse processo penal, se realiza uma audiência de instrução. Neste momento não há diligências do 402, essas diligências vão ocorrer só numa segunda fase, existem alegações orais, encerra-se essa primeira etapa, e aí o juiz passa, então, a proceder uma das 4 decisões, que antes a gente já comentou sobre elas, e agora eu entro em maiores detalhamentos. Recapitulando, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Pronúncia, então, ocorre na maior parte dos casos, se o juiz estiver convencido de materialidade e de indícios suficientes de autoria, ele leva para a pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Esse é um jargão que ele aparece em vários momentos. Indícios suficientes de autoria. Só que em cada uma das etapas que ele é enfrentado numa gradação maior. Por exemplo, quando o juiz está analisando uma preventiva, uma prisão preventiva, ele analisa se há indícios suficientes de autoria. Mas esses indícios, eles são mais, vamos dizer assim, indícios nota 3 aqui, tá? Para que um juiz, vamos colocar uma nota 5, melhor dizendo, uma nota 5 para decretar uma preventiva, tá? Mas o juiz está analisando indícios suficientes de autoria. As indícios numa nota 5. Depois eu explico os demais itens, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Para receber uma denúncia, que é aquela peça do promotor, o promotor, ele é o titular da ação penal. Ao promotor, parece pouco, mas na verdade é muitíssimo, a ele que compete acusar. Só a ele compete acusar. A nenhum outro operador compete acusar. Então, o promotor decidiu-se por acusar numa denúncia, essa denúncia é apresentada para o juiz. O juiz vai verificar o quê? Se há indícios suficientes de autoria. Mas esses indícios vão ter nota 3, mais ou menos. Menos que para prender, me parece. Né? Para prender preventivamente tem que ter algo mais, né? Vou analisar uns indícios suficientes de autoria com uma nota 3 ali. Tem que ter indícios, mas não indíciozão, né? Indício mediano. Mas quando se chega na pronúncia, o juiz novamente vai analisar indícios suficientes de autoria. Mas daí tem que ser indícios maiores do que aqueles que fez ele receber a denúncia. Então, ele vai ter que estar com uma nota 7 ali, vai ter que ter um indício um pouco mais razoável. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Comentar. Acho que foi só um erro ali no microfone, mas eu aproveito, doutora. A doutora falou a questão do julgamento, né, propriamente dito, também, que era dos jurados e tudo mais. Eu não consigo fechar só. Se fechar o microfone da Isabela. Não, tá errado. Que tá entrando aí pra gente. Ai, obrigado. A Laura, ela faz uma pergunta e ela dá uma contextualizada no sentido de a respeito de, evidentemente, de julgamentos, né? E eu já aproveito e pergunto a opinião da doutora também sobre essa questão de alguns crimes que são julgados pelo júri que propriamente talvez devessem ou não. A Laura pergunta, não sei se a senhora se posicionaria como feminista ou não, mas como mulher, teria alguma opinião sobre a questão do julgamento de crime de aborto por um júri? E aí eu pergunto e complemento. A doutora já teve alguma, em casos de aborto, provavelmente que são coisas bem familiares, né, muitas vezes, já teve uma situação em que a doutora absolveria como presidente do júri, que chegou, absolveria e teve um caso de condenação também?
Bom, Mas primeiro a pergunta da Laura próprio, né? adorei, Laura, adorei a pergunta. Se eu sou feminista, claro que eu sou feminista, né? Mas todo ser humano é feminista, né? Quem não há de ser feminista? Feminista é aquela pessoa que entende o óbvio, né? Me parece, ao menos, que homens e mulheres têm igualdade de direitos, de obrigações. Não significa... É que nem o racista, né? É que nem o racismo, não basta tu ser... Como é que é aquele... Está bem em voga, né? Não basta tu não ser racista, né? Tu tem que ser antirracista. Tu tem que compreender, né, esse contexto todo. E me parece, então, que a questão do feminismo é a mesma situação. Não basta tu não ser machista, tu tem que ser feminista. Todos nós, né? Todos nós seres humanos. Além disso, eu sou com muito orgulho mãe de 2 mulheres, né? E isso me obriga, né? Se eu não fosse, tinha que ser, né? E elas me cobram muito a minha postura, né? E vira e mexe eu vou com alguma situação que, de repente, no âmbito privado, né? Porque uma coisa é a nossa postura pública, né? Nossa postura pública enquanto política pública como um todo, né? Eu acho que nesse aspecto não há margem para não sermos feministas, né? Em hipótese alguma eu abro mão dessa premissa. Mas no âmbito privado eu quero resguardar minhas filhas, e esse é meu papel de mãe, resguardar minhas filhas especificamente, né? De eventuais abusos, né? De eventuais dores, né? E talvez a elas em algum momento eu dê algum conselho que a olhos mais desavisados possa parecer machista, né? Mas elas me cobram muito isso, e a gente vive nesse engalfinhamento aí, né? De como ser feminista e, ao mesmo tempo, mãe, ao mesmo tempo, cuidar de tudo, né? De cuidar delas também, para que elas não sofram, enfim. Não sei se eu fui clara aqui, né? As minhas angústias aqui, né? De também mãe, né? Mas é um conflito existencial aqui que a gente sempre tem que travar. Daí aborto, né? Aborto, pois é, nunca vivenciei uma situação de aborto pelo seguinte, porque cabe suspensão condicional do processo nos abortos, né? No delito de aborto, pelo seu tipo de pena, ele cabe suspensão do processo. Então, nos pouquíssimos processos em que houve processos de aborto, houve suspensão do processo, então eu não tive que fazer enfrentamento. Agora, a última parte da pergunta da Laura, como é que eu vou me explicar aqui? Ela é complexa. Eu, enquanto juíza, não que eu esteja me escondendo atrás da lei aqui, não é isso. Não estou me escondendo atrás da lei, mas talvez esteja me escondendo aqui, né? Tenha me escondido atrás da lei. O juiz, então, se eu sou a favor, essa questão, se eu sou a favor do aborto, né, eu compreendo muitíssimo a necessidade de um aborto e defendo a descriminalização do aborto, né, esse é meu posicionamento. Mas se eu posso, diante desta minha concepção, não receber uma denúncia por este fundamento, eu confesso que eu nunca ousei nesse sentido, né? Nunca ousei porque, assim, ó, sendo bem sincera e bem humilde aqui, a gente tem um volume de trabalho muito grande e a gente não consegue, muitas vezes, se debruçar num processo e fazer aquela análise profunda, detalhada que a gente gostaria que fosse feita. Resumindo, nunca fiz. Se faria... Não sei, nunca me aconteceu especificamente. Mas nos casos específicos que me vieram, houve suspensão do processo e eu não precisei fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento, eu tangenciei ele de outra forma e eu não fiz este enfrentamento.
sei se eu respondi. Sim, doutora, sim. A questão também acho que era muito na questão da visão da sociedade, né? Porque o júri é isso, o júri são pessoas da sociedade, né? Que enfrentam o julgamento, e a gente tem ali desde machistas, a feministas, a mulheres, a homens, a tudo, né? Literalmente. Mas como não houve um enfrentamento, dificilmente... Eu acho que eu tive um caso de aborto na vara do júri, e eles foram impronunciados por falta de provas, inclusive. Às vezes, eu acho que uma vez já faltou materialidade, mas só faltou prova da gravidez. Isso. Eu acho que eu lembro. Faltou prova da gravidez, imagina, o essencial, né? Não se sabia se a mulher tinha estado grávida, efetivamente. Mas, assim, voltando ao aborto, né? Muitas vezes a pessoa que defende o aborto, ela é tida assim como... Eu não considero que eu defenda o aborto. O que eu defendo é o direito de quem precisa abortar com segurança, né? Eu acho que representa melhor o que se defende efetivamente. Claro, eu pessoalmente, mas não me interessa eu pessoalmente se eu faria isso ou não. Não é essa a pergunta, né? Não é minha pergunta privada, reservada, se eu faria isso ou não. Não é esse questionamento. O questionamento é, alguém está nesta condição por algum motivo que não me compete julgar, né? E a essa pessoa precisa ser dado um tratamento digno de ser humano, né? Que está ali para... Mas é uma questão complexa, é uma questão bem controvertida mesmo. Respeito também posicionamentos em sentido contrário. Não estou aqui também como dona da verdade. Bom, pois bem, 18h42, já se passaram 40 minutos aproximadamente. Não sei se já querem abrir para... Exato, aborto como direito de escolha. Isso aí. Vamos deixar o pessoal ver se alguém se cria coragem de fazer uma pergunta, doutora, mas enquanto a gente vai debatendo, o Ricardo levantou a mão aí, depois eu faço a minha manifestação com pergunta. Ricardo. Eu que já trabalhei dentro do sistema penitenciário, vi muita questão de aborto, e aí eu coloquei ali o direito, a mulher pode ter o direito de escolha, mas ela tem que ter a responsabilidade quando ela vai fazer o aborto. Não fazer o aborto por fazer, porque não gostou, porque... O próprio judiciário já dá direito ao aborto quando é uma situação de estupro, né? Já pode ser feito o aborto consentido pelo judiciário quando é uma gravidez indesejada pelo estupro. Tá indo aí. Eu, além de ter passado pelo sistema penitenciário, doutora Milene, eu ainda fui conselheiro tutelar durante 20 anos. Então, vivenciei bastante situações de aborto de adolescentes, muitas vezes fora da família, situações que a família ficou sabendo depois. Então, é por isso que eu falo, a questão do aborto é um direito de escolha, sim, mas tem que ter responsabilidade para quem pratica e para os profissionais que trabalham nessa área. Verdade. Quando a doutora falou ali antes sobre a questão dos julgamentos, né, que cabe ao júri julgar efetivamente a somatória, né, de serem por maioria e tudo mais, uma grande questão que a gente tem, que volta e meia ele volta à tona, é a ideia de um júri no modo escabinado, né, que seria a união de pessoas leigas, de jurados leigos, e também de juízes togados, né, fazendo então um conselho de sentença um pouco mais, entre aspas, qualificado. Aí sabe muitas vezes que às vezes os jurados em si é a pessoa que vai te ouvir, né, porque ele vai ficar ali obrigatoriamente 3 horas ouvindo as partes, né. Mas a doutora, e também a questão do número de jurados, né. Também há o projeto de se passar para 8 jurados, de modo que a gente tivesse uma proporção, em vez de
uma proporção de maioria de 4-3, nós teríamos uma proporção, às vezes, de 5, né, isso de 5-3, que seria ali uma proporção, em tese, muito maior, ou num empate 4-4, e daí esse empate volveria para o réu. Eu não sei se o doutor já chegou a pensar sobre isso, chegou a ter uma noção sobre uma possibilidade desse júri escabinado, né, essa combinação. Sim, eu também sinto falta desse tipo de intervenção. Sentia falta na minha época de poder dar algumas explicações mais detalhadas para os jurados, de alguns pontos que eles pediam e que pela nossa sistemática eu era proibida, né? Ou ao menos podia dar margem para alguma alegação de nulidade. E outra coisa é a questão, a possibilidade deles conversarem entre si, Isso, ou então... É exatamente isso que eu ia falar na sequência. Ou então fundamentar a decisão, né? Porque a gente tem a questão das decisões da íntima convicção, mas isso, não sabe o que combina, não sabe o que absolve. Exatamente. Eu já vi condenações, especificamente, que são complicadas, assim, né? E esse 4-3, a quantidade de 4-3 que eu já presidi é muito grande. É muito, muito grande. E um 4-3, ele é de arrepiar. Ele não pode ser aceito. Esse 8 que o senhor falou, né? 4-4. Né? Eu assisti esses dias no Netflix, aliás, recomendo, 12 jurados, né? Eu não sei qual é a origem dele, é um país nórdico aqui, eu não sei se é Suécia, Suíça, não sei se é Noruega, uma coisa assim. Muito bom. E eles falavam, né? Eles falavam entre si, eles chegavam a algumas conclusões, e lá pelas tantas, se houvesse algum tipo de empate, o juiz togado diria, olha, nós concordamos ou nós discordamos. No empate, não era no empate. O empate era pró-réu, né? Era 12, né? 12 jurados. Então, se fosse 7-5, né? 7-5 em qualquer um dos sentidos, ou talvez no sentido condenatório, agora estou meio chutando aqui, seria o juiz, acho que seria no sentido condenatório, seria o juiz togado que diria assim, tem lógica, o juiz dava uma chancela naquela decisão condenatória. Vê só, né? Vê só como é grave realmente esse nosso 4-3 aqui no Brasil. Eu não engulo muito bem, não engulo. Acho que pode dar margem para algum tipo de condenação injusta, sim. É um percentual de 53%, eu acho, 60%, é uma coisa muito baixa, né? E a Rosane perguntou ali como é que é a questão de ser selecionados os jurados, né? Qual é o critério para definir, acho que ela se refere às pessoas que vão para o júri, né? Isso. A cada ano é feito uma nova formação. No Caxias, conforme o número de moradores. O CPP determina ali de quantos a quantos jurados são selecionados. Aqui eu acho que é em torno de 800. Na prática, como é que isso é feito? Na prática, isso é feito conforme uma listagens apresentadas por sindicatos, por bancos, por prefeitura e por empresas privadas. Tanto que nós temos um número grande de pessoas da Marco Polo, da Randon, da Visat, né, nesse quadro. Professores bancários, né, essa é a maneira como é feita a escolha. São pessoas idôneas, né, que preenchem determinados requisitos, não podem ter certidão de antecedentes, né, é assim que é formado, é conforme um sorteio que, por sua vez, é feito com base nessas listagens apresentadas por essas entidades. Desses 800, seleciono 50 por mês, aproximadamente, 25 titulares mais 25 suplentes, e desses os 7 de cada dia, de cada um dos dias, que trabalham no mês inteiro. Então, se for um
O profissional liberal é uma choradeira, né? Era o primeiro dia do mês eu sempre ia assim, em pranto, né? Desesperada. E tem os voluntários ainda, né? E voluntários também. São um pouco mais raros, mas tem, né? Tem também. Então, assim, já me aconteceu de ir mãe com o filhinho no colo. Cada uma, assim, uma mais interessante. Tem uma hipótese de escusa justificada, que é por motivo religioso, né? Já me aconteceu isso, e lá pelas tantas ele quis realmente cumprir a pena ali, né? A penalidade de prestação de serviço à comunidade. O indivíduo prestou serviço à comunidade mesmo e não participou do tribunal do júri. Até nem sei porquê, assim, porque eu acho que lá pelas tantas eu quis meio que dar uma folga pro coitado, né? Mas não sei o que aconteceu, que essa pessoa realmente prestou serviço à comunidade, ele está trabalhando no júri. Decidido a não ser jurado. Decidido. Então, eu acho que ele fez meio questão, assim, de cumprir a penalidade, porque como era por motivo religioso, eu acho que ele se sentiu moralmente compelido a realmente cumprir o que a lei determinava, né? Caminhando para o fim, o Fernando vem com uma pergunta, com um debate, uma polêmica aí, né? Boa noite, doutora Milene. Como a senhora, enquanto magistrada do júri, analisa a decisão do STF de proibir que a defesa traga ao processo do feminicídio, por exemplo, a tese de legítima defesa da honra? E daí ele faz uma consideração bem forte. Embora, ao meu ver, uma tese defensiva absurda e desproporcional, não estaria cerceando a ampla defesa, e ele reitera que ele é contra a tese da legítima defesa da honra. Né? Qual que é o nome do aluno? É o Fernando de Mello, Baroni de Mello. Fernando, olha, concordo plenamente contigo, tá? Ultimamente estou afastada do júri, então não me ative, assim, a fazer maiores estudos, assim. Mas o que acontece? Por exemplo, o que é a legítima defesa da honra? Também acho um absurdo? Sim, eu também acho um absurdo. E, aliás, 99% das pessoas também acham um absurdo. Vou contar depois, se tiver um tempinho, um causinho ali desse assunto ali, que eu sabia que essa questãozinha ia vir. Mas não estudei, né? Sabia que a questãozinha ia vir, mas não estudei. Olha só que barbaridade desses alunos aí que não estudam para prova, né? Mas, enfim, né? Mas, pois é, então, não seria cerceamento de defesa? Olha, sinceramente, eu também fico nessa mesma dúvida. Porque o que é, assim, tudo bem, legítima defesa da honra. Mas hipótese, a pessoa surtou de ciúmes, né? A pessoa teve um surto psicótico de ciúmes. Não, tudo bem, eu não concordo, Luana, não sei se tu tá falando não para mim, mas assim, se tá, ok, mas assim, ó, pode acontecer. Quem nunca, né? Quem nunca se cegou de ciúme? Que isso justifique uma morte? Não sei, né? Acho que não justifica uma morte. Mas se a pessoa está especificamente fragilizada naquele... Não estou defendendo, tá? Não estou defendendo aqui. Só estou defendendo... Eu tenho um segmento de advogados ali que eu acho muito legal o próprio nome da entidade, que é assim, Instituto do Direito ao Direito de Defesa, né? É o IDD, Instituto do Direito de Defesa. Mas é do direito ao direito de defesa, de defesa ao direito de defesa. Olha a profundidade do argumento. Quer dizer, eu não defendo o argumento, mas eu defendo que o argumento possa ser trazido. Não sei, não estou fechando o raciocínio, tá? É aquela questão que a gente tem da íntima convicção, né? Isso, não estou fincando o pé no raciocínio, tá? Acho, né? Acho inadequado também. Mas talvez em algum momento, legítima defesa da honra possa ser essa pessoa que surtou, tá? E daí eu não sei, porque o que é exatamente? Agora, claro, eu como regra, eu não acho que dá para contar eu tenho 22 anos de magistratura. Eu posso contar nos dedos da mão, às vezes em que eu me mexi na cadeira desconfortavelmente na hora de um interrogatório. Até porque interrogatório, para mim, eu posso parecer boazinha, tá? Mas eu acabo dando corda
para o cara se enforcar, às vezes se enforca, mas não é meu objetivo que ele se enforque, mas ele se enforca, né? Então eu dou margem, delicadamente, educadamente, permitindo que aquela pessoa fale o que ela tem que falar. Mas se teve uma vez que eu fiquei desconfortável, realmente, foi numa dessas teses de legítima defesa da honra. O indivíduo, eu estava até com quase pena do indivíduo, né, porque ele chorava. O interrogatório é o último ato, né? Primeiro se ouvem as testemunhas, tudo, e depois se ouve o réu. Eu já estava quase com pena do indivíduo ali, preso por mim. E chega-se, então, o momento do interrogatório. E ele fala, mas a senhora, doutora, o que a senhora faria nesse caso? Porque ela tinha traído ele ou alguma coisa do tipo. O que a senhora faria no meu lugar, sabendo que ela havia me traído com outro? Né? Óbvio que eu não respondi, mas óbvio que, né, pombas, tchê, né? Qual é que é dessa, né? Mas então, não vou responder a pergunta, vou só aqui jogar a conversa fora. Mas exemplinho que eu lembrei, né, de um caso aqui, Então, se eu defendo a tese, não sei responder a pergunta do Fernando, mas o que eu diria para um advogado, se é que eu tenho, né, alguma ousadia de dizer alguma coisa, de ensinar padre a missa, né, é de que realmente tivesse muito cuidado com uma tese como essa, porque é uma tese que muito facilmente vai ser recebida com péssimos olhos. Lembro de um júri, de uma presidência de um júri. Era um júri em que eu estava, assim, eu sempre sou bem alerta, assim, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Estou sempre mais ou menos de olho no que está acontecendo. Naquele dia eu estava muito mal, eu estava com dor de cabeça, estava meio cabisbaixa, e eu não estava me ligando muito do que estava pegando, né? E o advogado defendendo ostensivamente a tal legítima defesa da honra, e ele reclama comigo, ele, advogado, reclama comigo, que a jurada estava se manifestando. Olha, a jurada está se manifestando, eu vou pedir a dissolução do conselho de sentença. Eu, como não estava muito ligada e não imaginava qual seria a resposta, o que eu fiz? Eu perguntei para a jurada, senhora jurada, a senhora está se posicionando, está se manifestando? Uma jurada jovem, na faixa de uns 15 anos, a vítima também era jovem, também tinha na faixa de 20 anos, e o réu vinha com essa tese aí da legítima defesa da honra. E ela, sim, me manifestei, sim, estou me manifestando, estou achando isso uma pouca de uma vergonha. E aí, desceu lenha abaixo, claro, o júri terminou, né, o júri foi dissolvido, né. Eu lembro desse júri. O senhor lembra desse júri, doutor? Foi o dia inteiro desse júri, uma confusão. 6 da tarde, de chorar, eu de chorar, era 6h30, 7 horas da noite. 6h30, 7 horas, e me acontece essa folia aí. E daí é isso, claro. Eu não era advogado, tá? Só para deixar claro, eu estava na plateia. Sim, não era o senhor, não, doutor. Também não vou falar quem era o advogado. Mas, então, quer dizer, se eu estivesse um pouquinho mais alerta, eu teria feito uma advertência a ela antes, que não teria chegado nesse extremo. Mas o fato é que dificilmente uma tese como essa é bem acolhida. Né? Ela é acolhida ele vinha usando essa tese, doutora, pelo que eu me lembro, naquele sentido da violenta emoção. Como a doutora falou, que é a questão do ciúme, de ter estourado, então teve essa relação ali. A culpa era dela, né? Resumindo, ele sim, mas ele falava direto na honra, né? Daí, então, resumindo, eu acho que não é uma boa... Acho que não compensa muito. É só o que eu acho, assim, né? Eu acho que não compensa. Se pode, não, como deu para perceber, eu não respondi. Mas se compensa, eu diria que não. Acho que não. Né? Indo para o fim, então, vamos pegar a última pergunta. O Fabiano Oliveira de Jesus levantou a mão. Daí ele faz a última pergunta e depois a gente faz o fechamento aí. Fabiano? Boa noite, doutora Milene. Olá, tudo bem, Fabiano? Tudo certo, doutora. Doutora, eu gostaria de saber a sua opinião referente ao artigo 479 do CPP, que em júri ele acaba vedando a juntada de provas até 3 dias antes do júri. E
eu gostaria de saber se a senhora não interpreta que isso pode vir a prejudicar uma possível sentença. Olha, Fábio, eu estou abrindo um artigo aqui agora só para ler direitinho ele aqui, não sou permitido as leituras, Olha, eu acredito que é um artigo válido, porque tem o princípio do contraditório, né? A gente não está em júri americano, né, que pode chegar aquela testemunha, assim, nos 46 do segundo tempo, aquela tese, assim, maravilhosa. Eu concordo com... A pergunta foi se o quê? Se você não interpreta que, de repente, possa vir a prejudicar qualquer tipo de sentença, condenar o réu, né? Condenar o réu. Não, eu acho que nesse ponto aqui é válido, porque tem que ser exercido o contraditório, né? A parte contrária tem direito de se opor àquela prova. Isso é, assim, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, e é o que faz o direito ser tão lindo, né? Na minha opinião, assim, é o contraditório, assim, é o princípio dos princípios, assim. Deixa eu ouvir um, deixa eu ouvir outro, o um tem direito a falar, a falar do outro, o outro tem o direito a falar do um, e no final o juiz dá aquela síntese dizendo, bom, eu acho que o certo é esse aqui. Acho não, né? Tenho certeza, né? Concluo que o certo é este aqui. Eu não sei se... Eu acho que não prejudica, não. Acho que a parte tem que estar bem preparada, sim. Advogado do júri, promotor do júri, tem que ser um profissional muito cuidadoso, porque ele tem que estar muito antes do plenário, propriamente dito, se preparando para o julgamento. Assim como o juiz também, né? O plenário, ele é só um coroamento de um trabalho. Mas o trabalho anterior que faz chegar ao plenário é o que faz o julgamento acontecer ou não. Se não se preparou previamente para um julgamento, e se previamente para um juiz é um mês antes para preparar a pauta e preparar que não venham diligências pendentes, enfim, não se realiza um julgamento. E é aquele detalhe da colcha de crochê que a gente falava antes, né? É um julgamento muito, muito especial, assim, né? Muito particular, assim, do Tribunal do Júri. Muito obrigado, doutora. Imagina. Beijinho para Stephanie, minha estagiária querida. Falei que ia dar beijinho. Beijinho, Stephanie. Doutores. A Júlia até levantou a mão ali. Se for uma pergunta rápida, Júlia, sem polêmica. Desistiu? Me mandou beijinho. Também. Tem que mandar, né? Vitor também. A Júlia desistiu da... Tá bom. Também, Pedro, falou que não doutora, era polêmica, muito obrigado pela... Obrigada. Muito obrigado pela palestra, aula, pela conversa também, né? Sim. Pelo chat, que a gente consegue ver que todo mundo gostou, todo mundo apreciou. Muito obrigada. A gente tem a pretensão louca pretensão de segundo semestre fazer um evento com júri simulado, né? E abrir para todo mundo que está aqui, para todo mundo que se inscreveu. A gente tem aí mais de quase 300 inscritos no evento todo. A gente continua a semana inteira, até vou passar aqui novamente para lembrar o calendário. E eu acho que a fala da doutora vem agregar muito, né? A gente conseguir ver também as preocupações do magistrado presidente, né? E ver o que se entende, né? E a doutora trazendo para nós tudo isso que aprendeu também ao longo do tempo e aplicou, acho que foi muito bom, foi engrandecedor para todos que estão aqui ouvindo. Te agradeço de novo pela participação, pelo aceito do convite. Possivelmente outros convites vão existir, e nós também ficamos à disposição caso a doutora ela tenha ideias aí novas e queira
nos ajudar também, ou então queira participar de algumas coisas, nós estamos aqui. Muito obrigado de novo. Robson? Obrigado, doutora Milene. Obrigado mesmo. Tá? Adorei. Pessoal, uma boa noite a todos. Amanhã continuamos e assim vamos na semana. Tá? Valeu, Pedro. Obrigado. Obrigado, tudo de bom. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Boa noite.